Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã. Vamos então no nosso segundo vídeo sobre o Espírito Santo, um Deus desconhecido. Rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. Nesse segundo vídeo, iremos falar agora sobre a Trindade Santa, o Espírito Santo na Trindade. A doutrina católica nos ensina como dogma primeiríssimo e fundamental. Então, o dogma primeiro e fundamental central da nossa vida cristã é a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que existe um só Deus em três pessoas distintas, ou seja, um só Deus e três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos atentar um pouquinho nesse dogma, para nós entendermos um pouquinho também o lugar do Espírito Santo. Isso aqui é fundamental, ok? E diz aqui o símbolo Santo Atanásio, que nos fala: a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas. E três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância, ou seja, é o monoteísmo, é um só Deus, em três pessoas. Lógico, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus, mas é um só Deus, em três pessoas. É a unidade na Trindade que nós adoramos. E ao mesmo tempo, tem uma distinção. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Então é importante nós também entendermos essa realidade de pessoas. Logicamente, esse termo é o termo mais sublime para falar do mistério da Trindade, que é muito difícil falar sobre esse mistério. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Igual glória, coeterna e majestade. Ou seja, é um só Deus em três pessoas. É o mistério da Trindade, santa e una. Esse mistério maravilhoso. Os três são eternos, os três são incriados. É esse mistério que nós estamos vendo aqui. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são três deuses, mas é um só Deus, gente. É o mistério que nós entramos. É o mistério da nossa fé. Da nossa fé. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai. Não foi feito nem criado. Então vamos entender esses termos. Mas gerado. Então o Pai, ele é Pai porque ele é o princípio, sem princípio de tudo, ok? O Filho procede do Pai, mas não é criado. Ele é gerado desde toda a eternidade. Entendeu? Então, é esse sentido que está falando. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos entender esses termos um pouquinho teológico, ok? De sorte, como se dissesse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade, e a Trindade na unidade. Esse é o mistério. Nós adoramos a unidade na Trindade, a Trindade na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. Esse é o mistério. Agora vamos ver o Espírito Santo, irmão e irmã. O Espírito Santo é, pois, a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa. Não é que ele é o último a vir, não é isso. É coeterno. Que procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos entender o que significa essa procedência. Não é que vem depois, nada disso. Senão seria um erro tremendo, não é? Não por via de geração. Ou seja, o Espírito Santo não é gerado. Quem é gerado é o Filho. Estamos vendo aqui a ação da Trindade. Ok? Na Trindade imanente. Ok? Aí está a Trindade. Como o Filho é engendrado no Pai, engendrado que é gerado no Pai, senão em virtude de uma corrente mútua, inefável de amor entre o Pai e o Filho. Ou seja, o Espírito Santo é essa relação de amor de Pai com o Filho. Então nós vemos aqui a geração do Verbo pelo Pai
e a expiração do Espírito Santo, uma expiração de amor, de amor. Vamos entender agora a questão do filho, o que significa que o filho é gerado. Aqui o autor traz aqui uma linguagem para nós entendermos em relação ao filho. Gente, é um mistério, é muito difícil de falar esse mistério da Trindade. Agostinho fala sobre isso. Mais fácil colocar o oceano naquela concha de água, no buraco de areia, do que entender o mistério da Trindade. Mas vamos ver o que significa esta geração do filho. Uma analogia muito simples é como um espelho. Quando nós olhamos para um espelho, nós vemos uma imagem, a nossa imagem. E aquela imagem vai refletir os nossos traços, o nosso movimento. Essa mesma realidade acontece com o Pai. Vamos ver isso aqui em relação ao Filho. Podemos ilustrar deste modo que Deus Pai, contemplando a si mesmo no espelho de sua divindade, com os olhos de seu entendimento e conhecendo-se perfeitamente, engendrando ou produz uma imagem absolutamente igual a si mesmo. Ou seja, o Pai olhando uma linguagem humana, analogia para falar do mistério. O Pai, na sua divindade, olha para si mesmo, como se fosse no espelho, e ali gera uma pessoa, a pessoa eterna, a sabedoria eterna que é Jesus. É nisso que ele está falando. Pois bem, esta imagem é a figura substancial do Pai, seu perfeito resplendor, é o que está falando na palavra de Deus. O Filho é a imagem do Pai. O esplendor da glória do Pai. Jesus diz no Evangelho de São João, quem me vê, vê o Pai. Então essa realidade é fundamental. Então o Filho é a figura substancial do Pai, seu perfeito esplendor, expressão total da inteligência do Pai. É como outra analogia com o pensamento e o entendimento. Em que momento surge um pensamento na nossa mente? O primeiro pensamento do Pai é o Filho. Lógico, a gente está no mistério aqui da eternidade. O seu perfeito expressão total da inteligência do Pai. A palavra subsistente, a única compreensível, termo adequado da contemplação de soberana essência, esplendor de sua glória, imagem da sua substância, como está escrito também na palavra de Deus. Então é dessa forma que o Filho é gerado. Ok? Nesse sentido. Essa geração é tão perfeita que escota em absoluto a infinita fecundidade do Pai. É como se o Pai gerasse o Filho, mas não na concepção nossa de geração. A nossa concepção de geração é uma geração temporal. O Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, sem princípio, sem fim. O Filho é coeterno, como o Pai é coeterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno. Então não teve um início de ser gerado o Filho. Ele sempre existiu nesse ato gerador do Pai, como olhando a sua imagem no espelho. Essa analogia que diz aqui. Eis aqui porque o Filho de Deus, por isso que o Pai, né? Deus Pai, Deus é o princípio, sem princípio de tudo. O fundamento de tudo. Ele é o primeiro, mas não no sentido que depois veio o Filho, veio o Espírito Santo. É nesse mistério de eternidade. Entendeu? Eis que aqui, porque o Filho de Deus se chama a si mesmo de único, unigênito do Pai, Jesus. Com o que mostra ao mesmo tempo que é filho, não por graça ou adoção, mas por natureza. Porque a natureza do Filho é divina. O Filho é Deus, como o Pai é Deus. A imagem que o Pai vê é o seu próprio Filho. Por isso, quando Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança, o Pai olha para si e vê quem? Vê o Verbo, vê o Filho. Ao ver o Filho, ele vai criar toda a criação. Então, por isso que o Verbo também se encarna, assume a condição humana, aqui no mistério da Trindade, ok? Que se revela para cada um de nós. E o Pai, confirmando deste ato, esta palavra do Filho, faz baixar do céu esta voz. Este é meu Filho muito amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu encontro alegria. É o Filho, é a pessoa do Filho. É a pessoa do Filho. Ou seja, esse Filho, desde toda a eternidade, o Pai tem, o Pai possui, ele é gerado na eternidade. Na eternidade. Lógico, né? Na emissão do amor
que a gente vai perceber que é o Espírito Santo. Então essa é a primeira linguagem que se usa sobre a realidade do mistério do Pai e do Filho, Jesus Cristo. E porque o Pai comunica esse verbo, uma só natureza, não só semelhante, mas idêntica à sua. A Sagrada Escritura nos diz que é gerado. Por isso chama o verbo o Filho de Deus. Então Jesus é a palavra eterna, que o Pai pronunciou no seu pensamento, no seu entendimento. Então a ideia concebida pela inteligência eterna de Deus é a palavra do verbo, é Jesus. Por isso que Jesus, ele é a sabedoria eterna. Leia o livro de sabedoria. A sabedoria existiu desde toda a eternidade. Sem princípio e sem fim. Isso acontece. Então, por isso que Jesus, ele é o Filho, porque ele é gerado. Ele não é o Pai, e o Pai não é o Filho. Estão compreendendo essa realidade? Esse Filho é perfeito, possui com o Pai todas as perfeições divinas, salvo a propriedade de ser Pai. Ou seja, a propriedade de ser Pai é de Deus que é Pai. A propriedade do Criador é de Deus. Do Filho, Jesus é o Filho, essa é a propriedade dele. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Em sua perfeição iguala ao Pai pela unidade e pela natureza. Ou seja, é Deus. É Deus. Entendeu? Nesse sentido. Finalmente, esse Filho muito amado, igual ao Pai, é contudo distinto dele. E pessoa divina, como ele, não se separa do Pai. Então, o Filho não é o Pai. E ao mesmo tempo são distintos, mas não se separa. É um mistério da Trindade una, a unidade na Trindade. Então, essa é a realidade do Espírito Santo. Por isso que o Filho está no seio do Pai. No seio do Pai. Desde toda a eternidade. É esse mistério. Agora, sobre o Espírito Santo. Pessoal, é um pouco mais teológica, dogmática esse capítulo, mas é necessário. Agora, o Espírito Santo se chama processão do Espírito Santo. Então, a fé nos mostra que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Procede do Pai e do Filho por uma sublime expiração do amor. É uma linguagem muito difícil, porque aqui é uma metafísica divina. Vamos aqui, o autor vai trazer uma analogia muito legal para nós entendermos, uma analogia mais humana para nós entendermos porque o Filho, porque o Espírito Santo é a expiração do amor do Pai e do Filho, ok? Então ele traz aqui um semelhante a um coração que bate continuamente até morrer. Então é interessante um coração, que é o primeiro órgão que bate no ventre materno, o primeiro sopro ali é no coração que vai bater, certo? Esse coração diz, segundo o autor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando esse coração encontra o outro coração, é uma analogia simples para falar da Trindade, ele diz, o outro coração que compreende, lhe responde, eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo. Ou seja, o coração do Pai e do Filho, certo? Nesse sentido. E continua o autor. Não estou persuadido que entre mim e aquela pessoa que amo existe alguma coisa. Esta coisa não pode ser meu amor, nem tampouco o amor dela. Simplesmente o nosso amor. Ou seja, quando dois corações se encontram, vai existir o quê? Um novo amor. Um novo amor. Então, o amor não é só de uma pessoa ou de outra. Vai ter algo que une. O que une se chama um amor. Nesse mistério da Trindade, do Pai e do Filho, essa expiração de amor se chama Espírito Santo. O resultado maravilhoso dos partimentos, o doce vínculo que os encadeia, que os une, o abraço puríssimo dos dois corações que se beijam, se embriagam, que se chama amor. Então, nessa realidade humana, nós compreendemos um pouquinho o mistério do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho, porque ele é a inspiração desse amor. É nesse sentido, por isso que diz Santo Agostinho que o Espírito Santo ele é o abraço do Pai e do Filho. O abraço que é o símbolo do amor.
E o amor é uma pessoa. O amor é Deus, o amor é o Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Sintetizando para você entender. Estes dois amores imensos, do Pai e do Filho, não se expressam no céu com palavras, cantos ou gritos, como é o nosso amor humano. Porque o amor, chegando ao máximo grau, não fala, não canta, não grita, senão que se expande em um alento, em um sopro. Entre o Pai e o Filho se faz como eles, real, substancial, pessoal, divino ou Espírito Santo. Então é isso, o Espírito Santo é esse amor do Pai e do Filho. Essa realidade é uma pessoa divina. Não sei se você compreendeu o Pai, o princípio de todas essas coisas, princípio sem princípio e fim de todas as coisas, certo? O Filho é gerado no Pai, desde toda a eternidade. O Filho é a imagem do Pai, o esplendor do Pai, ali é o Filho, Deus. O Espírito Santo é a inspiração deste amor do Pai e do Filho, é o abraço do Pai e do Filho. Por isso que a natureza humana traz um pouquinho da Trindade Santa, não é? O fruto do amor do homem e da mulher vai gerar um filho. Aquele filho não é o pai, não é a mãe, é fruto do amor. No mistério da Trindade é a mesma realidade que acontece. Então, por isso que a procissão do Espírito Santo. Na vida da Trindade, então, existe esse contínuo fluxo e refluxo de vida. O Pai ama o Filho ama o Pai. E o Espírito Santo é esse amor que os une na eternidade. Na intimidade da Trindade Santa, é esse amor, é esse mistério íntimo, essas operações divinas. Na Trindade imanente, lógico, Deus vai se revelando, não é? Na história da salvação. As três pessoas em possessão da única substância divina não são entre si senão uma só coisa, ou seja, um só Deus verdadeiro. Ou seja, são tão unidos que é um Deus. E três pessoas. O Pai gera o Filho, o Pai é o Criador, princípio de todas as realidades. Por isso que ele é o Pai. O Filho gerado no seio do Pai, desde toda a eternidade, não é maior nem maior que o Pai, é Deus como o Pai, a mesma substância, a mesma atividade. E esse amor que une o Pai e o Filho, essa inspiração que une o Pai e o Filho, se chama amor, se chama Espírito Santo, que é uma pessoa, é o que dá vida, assim é o que dá vida, a vida sobrenatural da graça em nós. Então, essa realidade explica bem para nós esse mistério da Trindade, esse amor de Deus. Então, o Espírito Santo é o amor. É o amor. É o amor do Pai e do Filho. E por isso que o Espírito Santo é próprio dele, que quando nós experimentamos o Espírito Santo, nós experimentamos o que? O amor de Deus. O primeiro fruto da presença de Deus é o amor, porque é o Espírito Santo em nós. Amém? Então, terminei esse segundo vídeo. Foi um pouco tenso, pessoal. Tentei sistematizar um pouquinho, simplificar, para falar desse mistério da Trindade Santa, mas é assim que funciona dentro da teologia católica, dentro da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deixe o seu like, compartilhe, não esquece de compartilhar e muito mais que isso, o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.